Emprego dos pronomes pessoais. Bom, olá novamente, estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa, né? Em um dos nossos últimos vídeos eu falei com vocês sobre pronomes pessoais, né? Então eu falei sobre o pronome pessoal do caso reto, falei do pronome pessoal oblíquo, que pode ser átono ou tônico, e falei também dos pronomes de tratamento, ok? Então hoje, dando uma continuidade neste assunto, eu vou falar com vocês sobre colocação pronominal. Então a gente vai começar o assunto falando sobre próclise, mesóclise e ênclise. Então olha lá, o que é a próclise? Quando ocorre a próclise? Em que casos a gente pode usar a próclise? Tá bom? Bom, toda vez que você pega uma frase e lá na frase você tem o verbo e o pronome, aquele pronomezinho lá que a gente viu, né? O me, o se, o te, né? O a, né? O lhe. Toda vez que esses pronomes vierem antes do verbo, a gente diz que ocorre próclise, tá bom? Agora, a próclise, assim como os outros casos, não ocorrem ao bel prazer do falante, né? Existem umas regrinhas que a gente precisa saber. Então eu selecionei aqui umas frases bem simples que é para você perceber, né? Normalmente a gente diz que na língua portuguesa existem palavras atrativas. Eu não vou dar nome a essas palavras, não vou dizer para você que elas são conjunções, que elas são advérbios, eu só vou te dar alguns exemplos, né? Conforme o tempo for passando, você vai percebendo, então essa palavra aqui é um pronome e ela atrai, entendeu? É assim que a gente vai trabalhar. Então, eu separei algumas palavras para você perceber quais são essas palavras que atraem o pronome oblíquo para junto de si, tá bom? Normalmente, logo de cara, assim, são as palavras de valor negativo, né? Então, se você tem lá, por exemplo, uma frase do tipo não se esqueça das atividades, ok? Você está vendo esse se? Ao invés de falar não esqueça-se, né? Eu pego o pronome se e coloco antes do verbo esqueça. Por quê? Porque esse não que você está vendo aí, ele puxa o pronome para perto dele. Por isso que nós dizemos que é uma palavra atrativa, legal? Então, nesse caso, eu sou obrigado a usar a próclise. Por quê? Porque eu tenho essa palavrinha que puxa o pronome para perto dela. Eu não poderia dizer não esqueça-se das atividades, tá bom? Então aí fica essa dica. Tem uma palavrinha lá, essa palavrinha atrai, então eu tenho que usar a próclise, beleza? Então, palavras negativas, né? Não, nunca. Se você parar para pensar, né? Eu não quero dar nomes, mas o não, o nunca são advérbios, tá bom? Alguns pronomes também vão fazer com que a próclise aconteça, né? Então, por exemplo, se você tiver uma frase do tipo identificaram duas pessoas que se perderam dos familiares. Tá vendo aí? Identificaram duas pessoas que se perderam dos familiares. Esse que você está vendo é um pronome, tá? E ele atrai o se para perto dele. Eu não poderia falar que identificaram duas pessoas que perderam-se dos familiares. Se quer falar, eu até posso, né? Mas não ficaria legal, né? Então, para eu evitar e fazer a coisa como deve ser feita, ok? Eu vou utilizar a próclise, ou seja, o pronome antes do verbo, tá? Olha lá, agora se recusam a ajudar. Um outro exemplo, eu tenho a palavra agora, né?
agora me dá uma ideia de tempo, né? Se você buscar lá nos seus ensinamentos anteriores, você vai perceber que agora é um advérbiozinho de tempo, né? Então, ó, eu não posso falar que agora recusam-se a ajudar, né? Agora se recusam a ajudar, ok? Por quê? O agora é uma palavra atrativa, ele vai puxar o pronome para perto dele. Legal, ó. Soube que me reconheceriam. Soube que, olha o que aí de novo, puxa o me para perto dele. Soube que me reconheceriam. Legal? Então, mais uma vez aí eu tenho que, e esse que puxa o pronome para perto dele. Legal? Olha lá, em frases com pronomes interrogativos, né? Quem te fez o pedido? Eu não vou falar quem fez-te o pedido. Olha que coisa horrível, né? Então, ó, quem te fez? Olha o te aí, ó, quem atraindo o te para perto dele. Legal? Disso me orgulho, mas sem exagero. Entendeu? Olha lá, disso me orgulho. O disso puxa o me para perto dele. Então nós temos aí algumas palavrinhas que servem de elemento atrativo para o pronome oblíquo, né? Então toda vez que você tiver lá um verbo, esse verbo vier lá precedido, né, antes do verbo, tiver uma dessas palavrinhas que eu falei para você, você vai utilizar a próclise. Por quê? Você vai ter que colocar o pronome antes do verbo, né? Beleza? O legal, claro, né? Você tem que aí identificar o verbo da frase para que você não cometa nenhuma gafe, nenhum errinho básico, tá bom? Beleza? Então eu acho que esses exemplos que eu separei para vocês são básicos, mas são, no momento, essenciais para a gente. Agora a gente vai pular para a mesóclise. A mesóclise ocorre quando o pronome vem lá no meio do verbo, ok? E o interessante da mesóclise é que só ocorre mesóclise quando o verbo estiver no futuro, ou futuro do presente, lembra lá? Cantarei, cantarás, cantará, cantaremos, cantareis, cantarão, com a OTU no final, né? Ou então o futuro do pretérito. Eu cantaria, tu cantarias, ele cantaria, nós cantaríamos, vós cantaríeis e eles cantariam, ok? Então esses dois tempos que eu acabei de te relembrar aqui são futuro do presente e futuro do pretérito, tá legal? Então a mesóclise ela só ocorre, tá, quando o verbo estiver em um desses futuros, ou no futuro do presente ou no futuro do pretérito, tá legal? E a mesóclise ela se caracteriza justamente porque o pronome ele vai vir no meio do verbo, né? Ali onde tem a desinência, modo temporal, né? Ele vai entrar ali e vai se encaixar justamente no meio. Então, olha só, ao invés de você falar que se realizará na próxima quinta o melhor jogo do campeonato, né? Ao invés de você falar assim, primeiro, a gente viu no último vídeo sobre pronomes que eu não posso começar uma frase com um pronome pessoal oblíquo, né? Então eu não posso falar se realizará, ok? Então qual é a saída que nós temos aí? O verbo não está no futuro, realizará, eu realizarei, tu realizarás, ele realizará. Está no futuro, né? Beleza, então nós já temos uma coisa a favor da mesóclise. O verbo está no futuro, está no presente, né? Futuro do presente. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar, eu vou abrir o verbo, assim, grosso modo falando, né? Eu vou abrir o verbo e vou colocar o pronome lá dentro, pronome se. Então como é que vai ficar essa frase? Realizar-se-á nesta quinta-feira o melhor jogo do campeonato. Entendeu aí? Então, realizar-se-á nesta quinta-feira o melhor jogo do campeonato, ok? Então, vê aí que eu peguei o pronome e coloquei ele lá no meio do verbo, para ficar bonitinho, né? Eu não posso colocar depois, porque se o verbo está no futuro, eu tenho que colocar o pronome no meio, tá? Então, eu não posso falar, por exemplo, realizar-se,
ou realizará-se, né? Isso é horrível, né? É incorreto, você não pode usar dessa forma, como também não pode iniciar a frase com o se realizará, tá? A maneira correta aí é realizar-se-á, ok? Você com certeza está agora se perguntando, quem fala assim, né? É verdade, pouquíssimas pessoas usam mesóclise, né? Elas vão usar uma outra forma para não precisar usar mesóclise ou simplesmente falarão errado, tá legal? Mas a gente está aqui para aprender, não é isso? Então você que está aí estudando é porque está querendo aprender. Então se você puder acrescentar a mesóclise ao seu vocabulário, seria interessante. Olha o outro exemplo que eu vou te dar. Não fossem os meus pais, chamar-te-ia para a festa, ok? Não fossem os meus pais, chamar-te-ia para a festa. Na verdade, esse chamar-te-ia é chamaria, né? Normalmente a galerinha fala, não fossem os meus pais, te chamaria para a festa. Legal? Só que é aquela questão, né? Tem a vírgula aí, a gente está começando aí o períodozinho, então você não pode começar com o pronome pessoal oblíquo, primeiro ponto. Segundo ponto, chamaria é futuro do pretérito, né? Futuro do pretérito, eu chamaria, tu chamarias, ele chamaria, nós chamaríamos, vós chamaríeis e eles chamariam. Então, se chamaria é futuro do pretérito e mesóclise acontece com o verbo no futuro do pretérito também, ora bolas, vou gastar, vou usar a mesóclise. Então, chamar, abri o verbo, boto lá dentro te, né? Chamar-te-ia para a festa. Viu que bonito? É bonito, é chique, é que a gente não está acostumado a usar, tá? Mas se você começar a abusar, nos primeiros usos você vai errar aqui, vai errar ali, vai confundir uma coisa com a outra, mas daqui a pouco você vai estar usando a mesóclise igual você usa a gente vamos, tá? Espero que você use mais mesóclise do que a gente vamos. Bom, então agora faltou falar da ênclise, né? Então, para você lembrar, se a próclise eu coloco lá o pronome antes do verbo e a mesóclise eu coloco o pronome no meio do verbo, na ênclise eu vou colocar o pronome depois do verbo, legal? E você está vendo que tem sempre regrinhas, não é assim, me deu na telha, eu vou usar a ênclise, não é assim, né? Existem umas regrinhas chatinhas, básicas, que a gente precisa saber, tá bom? E é sobre elas que a gente vai falar agora. Da mesma forma como eu fiz com a próclise, né? Eu selecionei as mais básicas e as mais interessantes para a gente agora, até para não se tornar uma coisa muito longa e aprofundada e, né, a coisa se perder. Então, a primeira regra que a gente tem de ênclise, né? Quando é que eu uso a ênclise? É quando eu tenho lá o verbo iniciando a oração e esse verbo ele é acompanhado do pronome, né? Bom, então, como a gente já sabe, eu não posso começar uma frase com um pronome pessoal oblíquo, né? Eu não posso falar me vou embora agora mesmo, né? Eu não posso falar isso, ok? Me vou embora, legal? Por quê? Porque a gramática diz que não se deve iniciar a frase com pronome pessoal oblíquo, beleza? PT, saudações, legal? Então, nesse caso aí, é obrigatório, ok? Que eu utilize a ênclise. Então, ao invés de eu falar me vou embora agora mesmo, eu tenho que falar vou-me embora agora mesmo, tá bom? Eu tenho lá o verbo iniciando o período, legal? Esse verbo acompanhado do pronome oblíquo, então eu jogo o pronome para depois do verbo e inicio a minha frase, ok? Beleza? Bom, uma segunda regra que a gente pode dizer aí sobre o emprego da ênclise
É quando você percebe que na oração, na frase, tem uma pausa antes do verbo, ok? Então, se você tem lá, se eu sair agora, te ajudo com os exercícios. Está vendo aí? Se eu sair agora, vírgula, te ajudo com os exercícios. Normalmente as pessoas falariam assim, né? Só que nós sabemos agora que, como tem essa pausa, eu tenho que pegar ajudo e jogar o pronome te para depois dele. Então, se eu sair agora, vírgula, ajudo-te com os exercícios. Quem é que fala assim? Quase ninguém, né? Mas a gramática diz que nós devemos empregar a ênclise nesses casos, tá ok? Bom, a outra regrinha que eu separei para vocês, ela diz que quando o verbo estiver no gerúndio, é melhor que se use a ênclise, ok? Gerúndio, para você que não lembra ainda, é quando o verbo termina lá com NDO, cantando, subindo, pulando, descendo, né? São os verbos no gerúndio. Então, quando você tiver um caso desse com um verbo acompanhado de um pronome, melhor que se use a ênclise. Então, por exemplo, recusou o trabalho fazendo-se de esperto. Seria a melhor forma de você falar esta frase, ok? Então, tendo aí o gerúndio, prefere-se o uso da ênclise, ok? Lembrando para você, é claro, que nós estamos falando aqui do universo escolar, do universo acadêmico, né? Você não vai ficar agora desesperado porque você aprendeu a usar esses termos, você não vai ficar por aí agora repetindo igual um louco em qualquer lugar onde você chegar esses termos, né? Imagina, você conversando com um colega seu na rua, ou sei lá, jogando futebol, ou passeando no shopping, você igual, sei lá, um mitidão da escola, usando mesóclises, e o cara vai ficar olhando para a tua cara assim. Então, assim, eu como professor de literatura também sei que essa coisa toda, né, ela é muito complexa, né? A utilização dessas regras todas é muito complexa, tá? Nós precisamos aprender a forma correta, mas nós precisamos também saber quando e onde utilizá-las da melhor maneira possível, legal? Eu não vou ficar numa reunião de família ou entre amigos utilizando mesóclise, mesmo eu, professor, até mesmo porque ficaria meio pedante, né? Há situações para isso, tá bom? Então, fica a dica, tá bom? Tem um poemazinho chamado Pronominais, se vocês se interessarem, vai lá, dá uma lidinha que você vai entender mais ou menos do que eu estou lhe falando, tá bom? Bom, é claro que a gente falando de ênclise, próclise e mesóclise, eu não poderia deixar de falar sobre aquele emprego também lembra que eu falei do lo, do o, a, os, as, que se transformam em lo, lá, lois, lais, ou então em no, na, nos e nas? Então, aproveitando aí que a gente está falando sobre colocação pronominal, vamos falar desses camaradas, né? Então, olha só, quando eu tenho verbos terminados em vogal ou então em ditongo oral, eu posso dizer para você que esses pronomes o, a, os, as não se alteram. Eles vão continuar a mesma coisa. Então, tem lá o verbo chame, né? Vou colocar o pronome, chame-o agora, legal? Chame, hífen, tracinho, o agora, legal? Então esse o que você está vendo aí é um pronome, equivale àquilo que você fala quando está conversando com seu colega, chame ele agora, né? Esse o é um pronome que pode ser substituído por outro pronome, no caso aí ele, tá? Beleza, só que nós sabemos que chame ele não é legal, o legal é você falar chame-o agora, legal? A mesma coisa é deixei-a com a sua mãe, deixei-a com a sua mãe, legal? Esse a é um pronome porque equivale àquilo que algumas pessoas falam, deixei ela com a sua mãe, legal? Só que nós sabemos que não é deixei ela, né? Se você puder, deixei-a com a sua mãe, beleza?
Então, quando eu tenho o verbo lá terminado em vogal ou então em ditongo oral, legal, o pronome não vai mudar. O, a, os, as, esses pronomes vão continuar da mesma forma. Ditongo oral é aquele que eu pronuncio todo via boca, tá? Não sai nada pela fossa nasal, tá bom? Beleza. Agora a gente vai ver quando que esses pronomes se modificam. Então, se você tem lá um verbo e esse verbo terminar em R, S ou Z, R, S ou Z, esses pronomes o, a, os, as vão se transformar em lo, lá, los, las, ok? Repetindo, se você tem um verbo e esse verbo termina em R, S ou Z, esses pronomes o, a, os, as vão se transformar em lo, lá, los, las. Complicado isso? Não, né? Então, olha o exemplo que eu separei para vocês. Ó, pensa nisso. A seguinte frase: encontrar ele aqui foi muito bom. Não é? Normalmente a gente ouve muita gente falando assim. Só que se você parar para pensar, ó, encontrar não termina com R? Beleza, terminou com R. Então o que eu faço? Eu vou tirar o R fora, vou colocar o acento no A, coloco o hífen e vou transformar o ele em lo. Então, ao invés de falar encontrar ele aqui, eu vou falar encontrá-lo aqui. Foi muito bom. Viu lá? O verbo terminava em R. O que eu fiz? Eu tirei o R fora, ok? Coloquei o hífen, lo, lá, los ou las. No caso aí é lo porque é ele, né? Se no caso aí fosse ela, seria encontrá-la, né? Se fossem elas, seria encontrá-las, né? Aqui foi muito bom, entendeu? Então é isso. Se o verbo terminar com R, S ou Z, você não vai usar o pronome pessoal do caso reto, né? Você não vai usar ele, ela, não vai usar isso depois do verbo. Você vai pegar o pronome o, a ou os, as e vai transformar em lo, lá, los, las, ok? Bem facinho, né? Olha o outro exemplo que eu estou te dando. O professor pergunta para você: o fulaninho, você fez o trabalho? Aí você responde: filo, porque era minha única opção. Ok? Beleza? O que é filo? É fiz ele ou fiz o trabalho, né? Para você não falar fiz ele, ou então para você não repetir o trabalho, né? Porque o professor perguntou, fez o trabalho? Você responde filo, porque era minha única opção. Viu lá? Por que filo? Porque filo vem de onde? Fiz. Fiz termina com Z. O que eu faço? Tiro o Z fora, boto o tracinho. Não é o trabalho? O trabalho não é masculino? Então eu vou usar o. Então vai ficar filo, porque era minha única opção. Viu lá? Como é fácil? Não é difícil. Beleza? Você tem que se ligar nisso. Se terminar com R, S ou Z, você muda. Lo, lá, los, las. Beleza? E professor, quando é que eu uso no, na, nos, nas? Quando você tiver um verbo terminado em ditongos nasais. Ditongo nasal é aquele sonzinho lá do final. Ok? Isso é ditongo nasal. Aí, esses pronomes, o, a, os, as, eles vão se transformar em no, na, nos, nas. Ok? Então, você está numa situação qualquer e você quer que, sei lá, seus amigos chamem fulano de tal para a festa que você vai fazer. Ao invés de você falar chamem ele para a festa, você vai falar chamem-no
para a festa, ok? Porque chamem no, né? Porque chamem, olha lá, ó, em, termina aí, ó, em, esse em é nasal, tá? Então, terminou aí, ó, chamem, aí nesse caso você não vai tirar o M, tá? O M vai continuar, deixa o M aí, coloca o hífen e mete o no lugar do ele, tá? Chamem no para a festa e não chamem ele para a festa. Se fosse, chamar as meninas para a festa, chamem nas para a festa, entendeu? Então é nesse sentido, beleza? O verbinho terminou lá com o ditongo nasal, não tem o que pensar duas vezes, você vai colocar no, na, nos, nas, ok? Você tá lá, uma relação de alunos que foram aprovados, mas falta falta uma aluna, aí você vai lá e fala, não, põe-na na lista dos aprovados. O que é põe-na? Põe-na é o mesmo que põe ela na lista dos aprovados, né? Só que põe ela, a gente já viu aqui que não é muito legal, né? Você usar. Então, põe-na na lista dos aprovados. É estranho, é um pouco estranho, porque a gente não está muito acostumado a usar esse tipo de coisa. Mas a partir do momento que você começar a usar, você vai ver que não é tão estranho. É estranho porque a gente não usa. E às vezes o que é certo para você, ou o que é comum para você, é o que é realmente estranho, tá bom? Então, fica a dica. Então, a gente falou hoje sobre próclise, pronome antes do verbo. Falamos da mesóclise, pronome no meio do verbo, ok? E falamos da ênclise, que é o pronome depois do verbo, tá? Quero deixar registrado aqui para vocês que, gente, eu não esgotei esse assunto, muito pelo contrário, eu pincelei algumas regrinhas, tá? Para a gente poder, já ir se acostumando com essas coisinhas, tá? Existem regras que não fariam sentido eu chegar para vocês e falar delas agora, porque vocês iriam ficar meio, a ver navios. Então eu prefiro iniciar dessa forma, tá legal? E mais à frente, mais um tempinho à frente, a gente aprofundar o assunto quando for a hora certa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, do conteúdo, espero que vocês tenham entendido. Se houver alguma dúvida, alguma pergunta, é só chegar lá, mandar a sua dúvida, a sua pergunta para mim, que a gente responde na medida do possível, tá bom? Então, fiquem com Deus, um grande e fraternal abraço para todos vocês. Tchau, tchau e beijos. Fui.